Olá pessoal, esse é o canal Mix by Sandy e agora eu vou falar sobre o puerpério, né? Como foi o meu puerpério? Como eu fiz uma cesárea, né? Essa cirurgia eu fiquei bastante inchada, com muita retenção de líquido, por conta que eu tomava muitos remédios, remédio para dor, eu tomava ferro e várias coisas que deixou eu inchada. Aí meu pé ficou muito inchado, né? Porém, as pessoas achavam que eu tinha que ficar quieta, né? Só que o médico me orientou que eu tinha que andar muito, que eu tinha que sempre estar andando, né? Para poder desinchar, para poder desinflamar, beber muita água. Então eu fazia isso. Eu fazia isso, tudo que o médico mandava. Então eu me recuperei rapidinho. Então, assim, foi super tranquilo a cesárea, o puerpério, nessa parte de recuperação eu me recuperei rapidinho. Não me atrapalhou de fazer as coisas, a única coisa que eu não podia fazer era baixar e pegar coisa pesada. Mas cuidei da minha filha, assim. Agora, assim, no primeiro mês, eu só dei banho na minha filha no hospital, porque não tinha ninguém para poder, né, me ajudar. Mas eu tinha medo de dar banho nela porque ela era muito pequena e eu sou, assim, meio desengonçada, né? Aí eu ficava com medo, né? Mas hoje eu cuido dela de boa, não tenho nenhuma insegurança de cuidar dela. A única insegurança que eu tenho é na hora de cortar a unha dela aqui. Cortar a unha de bebê, a pessoa tem que ter segurança, né? Então quem corta é meu esposo, que ele é mais seguro nessa parte aí. O primeiro mês, quem deu banho na minha filha foi minha mãe e meu esposo. Então, meu esposo, ele, assim, deu banho, dava banho nela, a hora sagrada era a hora do banho deles dois. O único problema de saúde que minha filha teve foi até o sexto mês, ela teve problema de refluxo. Na verdade, é regurgitamento que fala, mas para mim era refluxo porque era muito líquido que ela botava para fora. Então, assim, e isso atrapalhava era de dormir. Então, isso é que pegou. A coisa que mais pegou foi essa. Porque, assim, de 2 em 2 horas você tinha que dar o peito para a criança. E eu optei por livre demanda. Eu não marquei tempo para ela de mamar, não. A hora que ela quisesse, ela mamava, porque isso ia fazer diferença no emocional dela e também no crescimento dela. Mas cada pessoa faz como quer, né? Eu recebi orientação pelo médico de fazer a livre demanda e eu fiz. Ok. Ela quer vir de novo aqui. Ela quer vir de novo. Ela tá olhando aqui pro pai dela, que tá fazendo palhaçada aqui. Aí tinha esse negócio do refluxo, né? Aí ela terminava de mamar, eu tinha que ficar 1 hora com ela, assim, em pé no meu ombro, assim. Ela dormia no meu ombro. E meu ombro ficava cansado. Porque, assim, se eu ficasse 20 minutos com ela, não dava jeito. Ela acordava e vomitava do mesmo jeito. Então, eu descobri que se passasse 1 hora com ela assim, ela não passava mal e ela dormia normal, né? Aí foi assim, eu desenvolvi meu método. Na internet, os médicos falam que tem que ser 20 minutos com ela aqui. Mas não deu certo com minha filha, 20 minutos. Eu fui contando o tempo e deu 1 hora. 1 hora ela ia de boa dormir. Só que era muito desgastante. E eu ficava assim com as olheiras desse tamanho, porque eu não dormia, né? Porque de 2 em 2 horas o bebê acorda para mamar. E ela não dormia a noite inteira, né? Assim, quando chegou no segundo mês. Você quer beber, mãe? Você quer mamar? Aí, gente, quando chegou no segundo mês, aí ela passou a dormir. É, de... Ela dorme todo dia, 7h30 da noite. Eu botei uma rotina de sono para ela. Eu acostumei ela a dormir de 7h30, aí ela acorda 8 da manhã. Só que assim, ela acorda várias vezes para mamar. Então, até o quarto, quinto mês, ela dormia de boa. Ela dormia de 7h30, acordava 5 da manhã e voltava a dormir mais 2 horas.
Só que aí começou o salto do desenvolvimento, nasceu os dentes dela, e aí ela acorda várias vezes à noite até hoje. Então, tipo assim, ela acorda umas 3 vezes à noite pra mamar, mas assim, coisa de 10 minutos. Só que é muito ruim você acordar de um soninho tão bom, aí você vai lá e tem que dar o peito pra neném. Você com muito sono, sabe? Às vezes eu não sei definir a realidade, porque eu já levanto assim no automático e eu não sei se eu tô sonhando ou se eu tô acordada. Eu só sei que eu levanto do peito pra ela. Aí, assim, muita gente veio falando assim, por que você não dá mamadeira, dá chupeta pra ela? No primeiro mês eu tentei, mas ela não aceitou chupeta nem mamadeira. Até hoje, gente, eu tento empurrar mamadeira pra ela, mas ela não aceita. Ela tem 2 mamadeirazinhas que de vez em quando eu ponho um suquinho, uma água, mas ela não gosta, né? Assim, eu não empurro, eu dou pra ela segurar, pra ela se familiarizar, mas ela não aceita. E a bebê? Não só quer saber, não tem jeito, ela é raiz, é uma criança raiz, sabe? Ela, ela é tudo assim, ela não segue os protocolos da sociedade não, aí ó. Já nasceu. É o que foi, é o que foi. Hum? Hum? Olha lá você ali, ó. Ó que linda. Ó que linda, eu tô dando chilique, ó. Eu não sei quem essa menina puxou. Eu não sei quem ela puxou, gente. Aí, então, assim que a coisa mais difícil no puerpério é você não ter ninguém para te ajudar. Porque tinha momentos assim, minha mãe ela faz faculdade. Meu esposo ele trabalha, só que tem muito tempo, mas tem dias que ele fica livre. Nesses dias que ele fica livre, que ele me ajuda, né? Porque o trabalho do meu esposo não é um trabalho fixo, que é todo dia, né? Ele trabalha finais de semana, né? Então isso foi uma coisa boa, porque ele é um pai muito presente. Então ela é xodosada comigo e com meu esposo. Então, assim, teve uma época que ela tava estranhando todo mundo, eu não queria saber da minha mãe, não queria saber de ninguém. Aí, agora que ela tá acostumando com minha mãe, só que não assim de eu deixar na casa da minha mãe, ela ainda não fica na casa das pessoas. Ela fica só comigo e com meu esposo. Porque minha mãe, ela é ocupada. Ela é assim, eu levo minha filha para passear lá algumas horas e depois trago. Então, o puerpério é o seguinte, né? Minha mãe ficou até quando ela completou 2 meses me ajudando dentro de casa. Aí, às vezes, ela trazia comida para mim, né? Eu e minha esposa, desde da minha gravidez, que a gente pede marmita, porque aqui a marmita na minha cidade é bem barata. É R$ 10. Em alguns lugares é super caro, né? Então, eu parei de cozinhar porque eu tava enjoando de fazer a comida, eu passava mal mesmo. Até o cheiro do café, gente, eu sou apaixonada por café. E eu ficava com raiva disso, eu ficava com raiva com o meu próprio organismo. E aí, assim, eu fazia o café, mas passando mal, fazia o café pro meu esposo. Assim, eu tomava, mas na hora de fazer que era o problema, né? Na hora de tomar, eu tomava de boa. Aí, teve uma vez que eu passei assim, o problema maior é não ter ninguém para te ajudar, porque assim, o neném ele chora toda hora, ele precisa de mamar, ele precisa de trocar fralda, toda hora fazendo cocô nos primeiros meses, xixi, toda hora você tem que trocar fralda. Então, ele não dorme o dia inteiro, né? Tem criança que é abençoada que dorme um tanto, né? Mas não é o caso da minha filha. Minha filha é ligada no 220, ela tem muita energia, ela puxou o pai, cheio de energia, sabe? E isso, eu acho que isso é uma coisa boa. Tem gente que acha que é ruim, mas eu acho que é bom. Porque ela não vai ser uma pessoa assim que fica deixando as coisas passarem. Ela vai ser uma pessoa que vai ser mais ativa, né? E aí, ela dorme pouco, sabe? De dia ela dorme 20, 30 minutos no dia. Aí ela fica acordada o dia inteiro. Aí meu esposo, a gente leva ela pra passear, brinca com ela. Então é uma coisa que você tem que ter dedicação.
E como é que você tem dedicação? É por isso que eu falo, quer ter filho, tem que preparar muita coisa mesmo. Porque senão, você, com seu cérebro imaturo, você começa a culpar a criança de tudo. Você começa a descontar, a querer agredir a criança, sendo que ela não tem nada a ver com seus problemas, né? A criança, quando ela tá com raiva, aí você fica com raiva. Aí você fica querendo competir como se você tivesse a idade dela. Então, se você não tem a maturidade para separar as coisas, você precisa de apoio. E nem todas as mulheres têm esse apoio. E aí, assim, a gente quer ir no banheiro fazer um xixi. E assim, eu não podia deixar ela à toa no berço. Ela ainda não sabia nem rolar, né? E como ela tinha esse negócio de refluxo, eu ficava com medo dela engasgar, dela passar mal, né? Porque já aconteceu isso lá no hospital, né? Ela chega, ficou roxa de engasgo. Eu tive que sair correndo com ela no hospital para a enfermeira desentalar ela e ela voltar ao normal. Eu fiquei desesperada, porque eu não estava acostumada com aquilo, né? Então eu ficava com medo dela à noite ela passar mal, ela golfar e engasgar com o próprio refluxo dela, porque ela não sabia se mexer, ela não sabia virar para o lado, virar para o outro, né? Então ela passou a dormir do meu lado. Eu dormia com ela do meu lado até o 6º mês. Aí depois do 6º mês, ela sarou. E aí que eu comecei a dar uma descansada, sabe? Ela dormia melhor, né? Não vomitava mais. E aí começou uma fase melhor, assim, pra mim, né? Porque as roupas, minha filha, meu filho, era toda hora, tinha que limpar, porque senão podia dar mofo, né? Por conta do golfo que sujava a roupa dela, né? E a minha roupa, a roupa do meu esposo. Então era muita coisa. E aí teve uma vez que meu esposo ele foi trabalhar e ele não podia olhar ela para mim usar o banheiro. Eu tive que ligar para minha mãe. Eu liguei para minha mãe para ela vir correndo aqui em casa ficar um pouquinho, olhar um pouquinho só para mim ir no banheiro. Eu quase chorei nesse dia, eu fiquei com tanta raiva, né? Mas meu esposo não podia chegar atrasado, porque é contrato, né? Mas era muito tenso, sim. Porque eu descobri que tem mulher que fica o dia inteiro sem fazer xixi, fica com infecção urinária, porque ela não pode deixar a criança sozinha, que às vezes a criança tem um problema e não tem ninguém para olhar. E ela precisa de alguém que fica com a criança para ela poder ir tomar um banho no banheiro, escovar os dentes, se arrumar, né? E chega uma fase que a criança quer ficar grudada com você. São os saltos do desenvolvimento. Que a pessoa fica falando, é vice-colo, vice-colo. Gente, o colo é uma necessidade da criança emocional. E daí, quanto mais você abraça, quanto mais você faz carinho, quanto mais você faz com que essa criança tenha um emocional mais calmo, né? Assim, minha filha, ela é bem ansiosa, um pouco ansiosa, sabe? Mas ela fica mais calma quando eu brinco com ela, quando eu dou atenção para ela. E eu tenho certeza que se eu fosse essa pessoa que negligenciasse o emocional dela, ela seria muito, muito reativa. Ela seria muito assim, né? E eu sou assim, eu paro tudo que eu estiver fazendo, se ela estiver muito chorosa. Mas assim, às vezes eu deixo ela dar uma choradinha enquanto eu vou no banheiro e meu esposo não tá, né? Agora que ela tá maior, que ela não tem mais esse problema de refluxo, eu deixo ela lá no banheiro, no berço, porque ela já tá na fase de andar. Então ela pode colocar várias coisas na boca dela. Então é assim, a criança fica o tempo todo, ela quer conhecer a casa, ela quer conhecer as coisas. E aí, às vezes, você precisa fazer um almoço, precisa fazer uma comida, qualquer coisa que você vai fazer em sua casa, você não consegue. Porque a criança ela quer explorar, ela quer mexer, ela quer conhecer as coisas, quer brincar. E aí não dá para você deixar ela o dia todo presa no berço, né? Aí você tá gerando problema sério na criança. Então, assim, é bom fazer as coisas quando a criança estiver dormindo, ou então ter apoio de pessoas para poder estar fazendo algumas coisas para você, como a limpeza da casa, né? O povo fala assim, antigamente as mulheres faziam tudo dentro de casa, né? A que custo? Porque muitas vezes a mulher não se cuidava,
ela ficava aquela mulher Maria Amélia dentro de casa que não saía com o esposo para namorar, né? Ela não ia no salão, no cabeleireiro, porque ela tinha um monte de coisa para fazer dentro de casa, é filho, é tanta coisa. Então, hoje em dia, a mulher, ela precisa também. A mulher não é um robô, não é uma máquina que tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, não, né? É porque acostumaram a mulher com essa imagem de que tem que dar conta de tudo. E não é assim. A gente não pode adoecer, a gente precisa estar com o emocional bom para cuidar da criança. Porque se a gente não tiver o emocional bom, essa criança vai sofrer também. Porque a gente não tem aquela qualidade emocional para dar para a criança, né? A gente fica cansado. Então, ou você fica aquela pessoa desencanada que faz as coisas quando der, tipo, eu vou lavar os pratos quando o neném for dormir. Ou então, eu vou deixar para lavar esses pratos amanhã, não vou lavar agora porque eu tô muito cansada. Então, tem algumas coisas que a gente precisa abrir mão pra gente poder tirar um tempinho pra gente. Porque o nenenzinho fica colado com a gente o tempo todo, né? E aí, às vezes não tem energia, a gente não tem energia. E por isso que eu falo que o puerpério, ele dura de acordo com a rede de apoio da mulher. Tem mulher que fica com depressão pós-parto porque ela não é ouvida, não é ajudada, não deixam ela nem tomar o banho dela direito, porque fica enchendo o saco dela o tempo todo. Ah, o neném tá chorando, não é? Pega o neném, distrai o neném, deixa a mulher tomar banho, né? Até porque a gente não vai ficar tomando banho toda hora. Eu mesmo preciso de 2 banhos por dia. Se tiver fazendo muito calor, é 3, e olhe lá, né? Mas o banho para mim é uma hora sagrada. É a mesma coisa do islâmico com o tapetinho dele lá. A hora do banho, para mim, é a hora de eu relaxar, esquecer de tudo, né? Aí, de eu me cuidar, né? E a mulher, ela precisa desse tempo, né? E aí, aí tem umas pessoas que, infelizmente, têm parceiros egocêntricos, né? Que é conveniente para ele que a mulher seja uma guerreira, porque ele não quer ser, ele quer ser pai à moda antiga. Pai à moda antiga é o quê? Não vê o filho, quase não vê o filho, só trabalha, e quando chega dentro de casa, fica só 5 minutos com a criança brincando. Assim, eu sei que o pai, ele trabalha. Eu sei que o pai, ele trabalha muito. Mas a pessoa acha que a mulher, ela fica o dia todo sem fazer nada, né? E não é isso. É cansativo. Você ficar com a criança, ter que limpar, dar banho, dar conta da comida da criança. E aí, você não tem um tempo para você que antes você tinha, né? E é isso, né? Então, o meu puerpério é assim. Foi uns 3 meses que eu falo, durou para mim uns 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não. Foi até quando ela melhorou do refluxo, que aí eu pude descansar mais, né? Eu já sei me virar, eu consigo me virar, fazer as coisas, né? Mas tem vezes que eu gostaria de ficar à toa e não posso mais ficar à toa. Não existe mais esse negócio de ficar à toa. Tipo, de eu sentar assim e falar, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu não vou fazer nada. Não pode, porque você tem que cuidar da criança, né? Então não é isso. Aí esse negócio do nadismo só é possível se você tiver pessoas para te apoiar. E até hoje eu acho que nenhuma fase é fácil, né? Ah, quando crescer melhora. Não, gente. Tudo é difícil. Tudo. A parte da gravidez, a parte do parto, o pós-parto, depois as fases, né, da criança. Aí você tem que estudar neurociência infantil. Tem mãe que não quer estudar. Aí você escolhe qual as lutas que você quer ter, né? Se você quiser ter uma maternidade mais leve e menos irritante, menos você projetar nos seus filhos seus traumas, aí eu acho
interessante você estudar neurociência infantil. Porque aí você sabe por que que a criança está fazendo birra. É porque ela quer me testar? Ou é porque ela está se sentindo frustrada e ela está se sentindo mal e ela não consegue controlar as emoções dela? Naquele momento, ela não está fazendo isso porque, ai, eu vou envergonhar o meu pai e minha mãe para os outros pensar mal dos meus pais. Primeiro, que ela nem sabe o que é isso. Não sabe nem o que é vergonha. Segundo, ela está reclamando, ela está protestando, né? Ela está protestando porque ela queria aquilo. Mas não significa que você vai dar aquilo para ela, né? Mas que você vai entender, você vai acolher ela, fazer ela se acalmar e tentar distrair ela com outra coisa, se for uma criança pequitinha, que nem a minha filha aqui. Não adianta eu ficar 500 horas fazendo um discurso para minha filha sobre, ai, não pode por causa disso, disso, disso e daquilo. Não, gente. É perca de tempo, né? Eu converso, eu falo com a linguagem dela. Você tem que falar de acordo com a linguagem dela. Aí você distrai, você lembra de alguma coisa que ela gosta, né? E tenta distrair, direcionar ela para outras atividades que ela pode, coisas que ela pode fazer, né? E a criança maior, você tem que ajudar ela a ter inteligência emocional. E não se ensina alguém a ter inteligência emocional, ignorando o que ela está sentindo, ou ignorando ela. Ah, eu vou deixar ela se esgoelar, eu vou abandonar, deixar, ameaçar, falar que, eu vou deixar você para trás. Isso que você tá fazendo é muito feio, e não sei o que, né? O envergonhar, tentar constranger a criança, né? Porque ela não tá sabendo controlar o emocional dela. Aí, assim, a maior forma de você ensinar é vocês ficar ali do lado dela, perguntar se ela quer um abraço. Se for daquelas crianças que não gostam de toque físico na hora que tá com raiva, aí você fica ali do lado dela, espera. Aí você vai explicando: olha, eu sei que você ficou chateado com essa situação, mas hoje não vai ser possível. Aí, olha, o interessante é não se importar com as pessoas que estão à volta vendo isso, porque eu não conheço nenhuma criança ou não conheço nenhuma pessoa que nunca extrapolou emocionalmente as suas emoções, né? Claro que tem aquelas crianças que é mais quietinha, aquelas crianças que é mais tranquila, né? Mas todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por essa fase. E tem gente que tá nessa fase até hoje. Porque como não aprendeu, né, não foi direcionado, não deram as ferramentas para ela saber se acalmar sozinha, né? Então ela não aprendeu, né, a lidar com a frustração dela, né? E não consegue acalmar a mente, né? Mas então é isso, gente. Eu acho assim que foi bem tranquilo a questão do meu parto, do meu puerpério, né? Pô, mas teve dias assim que foi muito cansativo, ainda tá sendo muito cansativo para mim, porque eu não queria estar acordando 500 vezes à noite, mas isso é uma fase, né? Vai chegar um tempo que ela vai dormir a noite inteira direitinho, e aí o resto vai indo, né? Vai indo.